Bom dia, pessoal. Eu estou aqui de novo, estou alegre e feliz da vida. Doutor Elenor sou eu. Estou aqui no escritório neste dia 17 de novembro de 2022. Parabenizando, dá um parabéns para mim, né? E para o Jairo. Jairo está aqui, Jairo Sascaminha. Porque hoje, 127 anos de vida do Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo de glória e tradição. Fundado em 1895. Deixa eu calcular aqui. Este ano, aniversário quinta-feira, sexta, em 2000 foi sexta, sábado. Foi fundado no meu. Sábado. Foi fundado na segunda-feira. Meu cálculo está aqui, depois eu vou examinar, porque a dificuldade é porque o ano de 1900, que era para ser bissexto, não foi. De qualquer forma, está dito, é aniversário do Flamengo, parabéns para os torcedores do Flamengo, e vamos em frente, com gols e mais gols, muitas vitórias. Senhores, eu vou falar aqui, amparado a AMP, Aparelhado e Odó, por diversos dispositivos constitucionais. Artigo 5º, inciso 2º, vou dizer de um por um, que permite você não atender ordens ilegais. Inciso 4º, liberdade de pensamento, expressão sem anonimato. Inciso 9º, absoluta liberdade de pensamento, expressão, comunicação sem censura prévia. Artigo 5º, inciso 14º, guardar sigilo da fonte sem anonimato. Artigo 5º, 54, 55, ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem um processo legal, e o processo legal é aquele do 55 que diz: a todo acusado, de modo geral, é assegurado amplo direito de defesa, contraditório e recursos. E principalmente o artigo 220 do caput da Constituição Federal, que estende toda a liberdade de expressão e comunicação para todo tipo de comunicação eletrônica ou não. Pronto. E amparado também pela nota oficial dos 3 comandantes das Forças Armadas que dizem garantirem a democracia no Brasil, inclusive sempre usam o dizer lá, expressão força moderada, moderadora. Bom, ontem eu disse aqui e mandei ler sobre os os artigos da Constituição Federal, que são institutos constitucionais. O artigo 137, que trata do estado de sítio, e aquele mais brando, o artigo 142, todos da Constituição Federal. Isto eu acompanhei desde o momento em que se reuniu a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, quando promulgaram a Constituição Federal pelo saudoso Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 1988. Dito isto, quer dizer aos senhores que nós sofremos todas essas consequências e constrangimentos por governos desastrosos que levaram o Brasil a uma verdadeira bancarrota. E eu lhe digo uma coisa, é insuportável você ouvir a fala de um cara que foi descondenado para ser presidente da República, tudo programado, tramado, tudo. Tudo que eu disse, eu não vou repetir mais, para não gastar tempo, vocês já sabem disso. Agora dizer o seguinte, que a gente está na presença do Jairo, lá do Passaré, de Fortaleza, do Dr. Roberto Barroca, da Selva Furtado, que veio lá de Guaraçaba do Norte, só enchendo o saco aqui, né, Selva? Bom dia para você. Bom dia, viu? Um alô para o César Pinho, advogado de Viçosa do Ceará, que está escutando e assistindo a nossa live, doutor
Paulo Rando também, Dr. Gleison de Holanda, que a esta altura está em Jacksonville, nos Estados Unidos, na Flórida, na maior cidade da Flórida. Dá um abraço também no Marçal Almeida, no Casal Almeida, no Eduardo Monte, os dois primeiros em São Paulo, o outro no Rio de Janeiro. É muita gente, então vocês me desculpem, eu não podia dar alô para todo mundo. Só lembrar também o Jota Evangelista, esse eu não posso deixar de dar um alô para ele, porque ele está lá em Itatira, Sertão Grosso, Sertão Bruto do estado do Ceará. E você, Roberto Gomes, que espalha os vídeos da minha participação para as redes sociais, e também você, Nilo Boy. Um bom dia para vocês todos, boa tarde, boa noite para todos. Quero dizer para o senhor o seguinte, vamos devagarinho. Ontem, eu não tive tempo, porque eu fiz uma live muito comprida. Eu quero dizer que aquela expressão que o ministro Luiz Roberto Barroso empregou lá nos Estados Unidos, contra aquele jovem que perguntou, por favor, ministro, me informe isso. E ele disse, perdeu mané, não amola. Todo mundo sabe o que é mané, você sabe o que é mané? Esse ditado do Nordeste aqui já invadiu tudo, até o Brasil todo. Inclusive, o Bezerra da Silva, ele identifica muito bem o que é o malandro e o que é o mané. O malandro é que prega um golpe em você. E mané é a vítima. Então, o senhor ministro Roberto Barroso é o malandro, no dizer dele mesmo, né? Porque você chamou de mané porque ele é do ramo, né? Bom, a outra coisa também é aquela mulherzinha, seu juiz, o senhor por aqui, ele foi bem. Aí ele pediu, falou mansa, ele disse, o senhor sabe, né? O Brasil é nosso, você não vai ganhar não, nós vamos ganhar, você vai perder de várias vezes. E o Gilmar Mendes foi dizendo que o pessoal que faz multidão nas ruas é alucinado. Rapaz, é incrível. Agora vejam, ontem morreu de súbito a jogadora, parece que é de vôlei, né? A Isabel Salgado, ela que participava da equipe do governo de transição, já tem 280 participantes. Ela teve um mal-estar, uma dor de cabeça, foi para o hospital, não, você não tem nada, volta para casa. De repente ela sentiu outra dor, chegou lá, morreu, deu nem tempo de dizer até logo, né? Coisa da vida, né, pessoal? Aí, General Mourão disse, o Bolsonaro não foi entregar a faixa ao Lula, eu também não vou. Outra coisa, cogitaram antecipar a posse do Lula. Rapaz, é incrível. E hoje, vendo as redes sociais, rapaz, fica com nojo em assistir a imagem triste, macabra, de um careca sem miolo na cabeça, dizendo assim, todos os presidentes ofenderam o Supremo. O Lula, a Dilma, tal. Rapaz, é gaiato por causa disso, deve dizer isso. E por que você vive em aliado com o Lula? É de lascar, né? Quer ver outra coisa mais que é bom dizer aqui? O artigo 14, parágrafos da Constituição Federal, parece que é o parágrafo 10º. Ele diz o seguinte, que a partir do momento da diplomação, quem tiver prova pode impugnar a diplomação do candidato. O silêncio do Bolsonaro e o silêncio do PL, porque não existiu ainda nada de fala, nem nada, mas eu tenho certeza do seguinte, estão preparando provas indiscutíveis que atestam a violação do Código-Fontes do Tribunal Superior Eleitoral. Eu digo isso, sabe por quê, pessoal? Porque é muito sintomático. Primeiro, lá em Nova York, João Dória e empresários
programaram, reservaram estrada para várias pessoas, inclusive 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, para discutirem, prestem bem atenção, em setembro último, discutirem a política econômica do novo presidente. Aí dá para entender que já sabiam quem seria o presidente, né, pessoal? Só que é burro que não toma castanhoto, né? Como diz o Dezinho do Jegue, que já morreu. Dezinho do Jegue, para quem não sabe, é Wilson Aguiar, lá de Massapê. Foi diretor do departamento de rádio e teatro da velha Rádio Iracema, saudosa, triste, acabada, não existe mais Rádio Iracema de Fortaleza. E eu tenho tristeza porque ontem eu completei 66 anos que falei pela primeira vez ao microfone da querida Rádio Iracema. Bom, no majestoso edifício Guarani, Fortaleza. Aí, pessoal, mudaram para discutir a democracia brasileira. Rapaz, que eu acho uma garatice muito grande. Como é que ministros, numa gastança de dinheiro muito grande do governo, cofres públicos, foram a Nova York para dizer que a democracia do Brasil não está atingida por nada, é a maior falta de respeito que nós podemos pensar e ouvir, especialmente quando a multidão, lá em Nova York, os brasileiros de lá quiseram fazer uma farra muito bonitinha com os ministros. Eu acho muito descaramento. Um ministro como o ministro Gilmar Mendes, que programou aquilo tudo até que houvesse a prescrição punitiva do homem lá, que hoje é presidente eleito nada, pessoal. Vai ver, ele que deu um abraço fraterno no plenário público pela televisão, abraço do Cristiano Zanini, advogado Lula, que está lá na equipe de transição, já quase certo que será mais um componente do Supremo Tribunal Federal para acabar de esculhambar a democracia brasileira. E agora? Aí Fernando Haddad, o pior prefeito de São Paulo, vai ser ministro da Fazenda. Durma numa zoada dessa. Bom, aí vou mandando, né, pessoal? As Forças Armadas já se manifestaram e ontem o deputado do PSB, partido comunista, PSB, do Dória, não é do bicho aí do Geraldo Alckmin. Ele ingressou com um pedido, rapaz, se eu fosse juiz, eu não despacharia. Um pedido de afastamento do ministro da Defesa, porque nas redes sociais duvidou do resultado do pleito. Diz ele, né? Aí, Alexandre Moraes, vista a Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias. Rapaz, o que é que eu faria? Indefiro o pedido. Só quem pode afastar o ministro é o presidente da República. Ele não cometeu crime nenhum. Não cometeu por quê? Porque a Constituição garante você falar o que quiser, sem limite. Porque tudo que foi gerado de ruim no Brasil nasceu das canetadas lá do Supremo Tribunal Federal. Começando pelo Toffoli, quando abriu o inquérito do fim do mundo. E ainda nomeou o ministro da Justiça para esculhambar o Brasil. Começou com a Sara Winter presa, depois o Elton Macedo, Oswaldo Eustáquio, aí veio o Zé Truvão, Alan Santos, a desgraçada decisão condenatória de Daniel Silveira, que não existe na Constituição dele. E mais o caso do Roberto Jefferson. Você veja a origem da coisa. Para poder atribuir a alguém a pecha de um crime hediondo, usou de fuzil, de bala em cima dos policiais, é preciso ir no âmago da coisa. Por que no âmago? Vou dizer por quê. Olha bem. Reúne-se
Primeiro, o senhor Alexandre de Moraes decreta censura prévia até segunda-feira, dia 31 de outubro, após a eleição, segundo turno. Reunido o plenário, a ministra Carmen Lúcia, eu sei que a censura prévia é inconstitucional, desculpe, é inconstitucional, mas é provisória. Provocou o quê? Provocou o Roberto Jefferson fazer aquela live dizendo palavreado ofensivo a mim. Só era dentro da nossa lei punitiva. Somente a pessoa ofendida, ela pode ser ministra, podia ser o gari da prefeitura, podia ser o Bené, podia ser o Jair, podia ser o Roberto. Só a iniciativa de processar quem ofendeu pelas redes sociais, pela imprensa, pelo rádio, pela televisão, é de quem foi ofendido. No caso, a senhora Carmen Lúcia tinha à disposição dela o parágrafo único do artigo 145 do Código Penal, porque ela é servidora pública ofendida no seu mistério, e a ela competia desde 6 meses, artigo 39 do Código, 38 do Código de Processo Penal. Decairá no direito de queixa e representação. Ela tinha que estar com a representação perante o Ministério Público para processar Roberto Jefferson em primeira instância. Porque não existe foro privilegiado para vítima de crime, no caso ministro ou quem quer que seja. Quando eu ofendo alguém, o foro é o meu. Aí provocou o quê? A emoção do Roberto Jefferson em defender sua casa, seu lar. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. E lá, o lar é o asilo inviolável. Só podemos ser devassados em caso de socorro, crime flagrante e tal. Primeiramente, com a ordem decreto de prisão do senhor Alexandre de Moraes, contra o artigo 5º, inciso 2º, inciso 4º, inciso 9º da Constituição Federal, contra o artigo 138, 139, 140, 141, inciso 2º e 145 do Código Penal, parágrafo único. Ele não podia decretar a prisão do Roberto Jefferson. E mais, estava em época de não poder ser decretada a prisão de ninguém, porque era período eleitoral, a lei eleitoral proíbe a prisão preventiva, não podendo ser preso ninguém, nenhum eleitor, senão em flagrante delito por crime inafiançável. Isso é preciso a população saber. Então, o Roberto Jefferson legitimamente defendeu sua propriedade, seu asilo inviolável. Só que ele exagerou. Aí o pior vem. O senhor ministro Alexandre de Moraes diz que os crimes de tentativa de homicídio serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Queria só que ele viesse a público e dissesse qual é a lei que diz isso. Qual é a Constituição que diz isso. Que a que eu conheço não diz. Pelo menos eu sei que a instituição do júri, artigo 5º, inciso 38 da nossa Carta Política, manda aplicar o artigo 74 do Código de Processo Penal, que define a competência do tribunal do júri, em primeira instância, para processar os crimes praticados contra a vida e suas tentativas. No caso, seriam tentativas. Senhores, o pedido de anulação da eleição deve estar pronto pelo PL, Partido Liberal. Deve estar pronto. Então, logo haja o dia da diplomação, no dia seguinte, todo mundo vai saber da nossa atitude, ou seja, a atitude do Brasil representada pelos conservadores, pelos patriotas. Nós não vamos aceitar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva presidindo o Brasil. Não há condição, especialmente agora, diante de tudo que ele disse. Eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo meu ponto de vista. Meu ponto de vista. E você aí, cidadão? Você quer quem na presidência da República? Um cidadão que diz que instituiu o socialismo no Brasil? Socialismo da Nicarágua, da Argentina, da Colômbia, de Cuba, da Venezuela, de Macau, de outras republiquetas que chamam de socialistas e que são ditaduras? Quais foram as pessoas que elogiaram Lula?
quais as pessoas que ele citou como pessoas que deverão estar no front, principalmente agora que ele vai voltar a soltar muito dinheiro para as ONGs, que é a maior porcaria que tem em termos de direito brasileiro. As associações civis, que eram o sanguessuga do dinheiro público, a Associação Pia, manda dinheiro para ela, criar as ONGs, fazer aquela esculhambação, corrupção, desvio de ouro, de mata, de madeira da Amazonas, e ele agora já pediu contribuição internacional para o meio ambiente da Amazonas, como se ele não tivesse devastado o Brasil. Devastou, saqueou a Petrobras, e o pior, ele não viaja em jato comercial, nem viaja em jatos oficiais da FAB. Esse jatinho que ele viajou é de um colega dele, envolvido na corrupção, processo criminal da Lava Jato, e que 1 hora de voo são $10.000. Afora a poluição 1 milhão de vezes maior do que um avião de carreira comercial. Já está sendo investigada essa situação. Entendeu, pessoal? Também eu não vou mais dizer mais nada, só perguntar a vocês. Vocês acham que o Brasil merece mudar a bandeira verde e amarela de novo? Vocês acham que o Brasil vai comportar mais 13 ministérios, que botou 13, que é o número do PT? O Brasil, será que vai comportar essa gastança toda, essa imoralidade anunciada no governo de transição? Com o Zanin, vai ser ministro do Supremo, talvez a Simone Tebet, a outra vaga, talvez também pode ser o Fernando Haddad. Aí, pronto, está fechado o conchavo para acabar de arrombar o Brasil em termos de ditadura da toga. Desculpem, viu, pessoal? Bom dia, eu sou o doutor Heleno Lopes. Digo obrigado, mandem me processar criminalmente, que já estou velho de ser processado, me defendo e acabou. Bom dia para vocês todos, viu? Ô, senhor Alexandre Moraes, você devia convocar o pessoal, fazer um comício, uma palestra na Avenida Paulista. Eu ia pegar o avião e bater lá, só para assistir. O senhor falando em democracia, que falar em democracia com o Gilmar Mendes, o Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin, que mais? O Carlos Aires de Brito e outros mais, a gente convidar, você botava um palanque aqui para falar de democracia, e o jurista Iris Gama Martins botava um palanque para falar a mesma coisa. Íamos ver quem tem razão. É uma pergunta que tem com um ponto de interrogação bem grande, todos os dias à tarde, na Jovem Pan, com o Tiago Pagmato, né? Então é o outro, é o Piotr, Adalberto Piotr. Bom dia para vocês, registro aqui a presidente doutor Roberto Barrocas, advogado da Associação Oficial Advogada, lá de Guaraçaba do Norte, terra boa, gostosa. Jair, vamos lá, né, Jair? Tomar um sorvete ali na praça de... Eu quero convidar vocês, Guaraçaba do Norte é a coisa mais linda do mundo, lá em cima da Serra da Ibiapaba. Ela fica no fim da serra, no começo fica em Viçosa do Ceará. Está lá o César Pinho, a pousada Espaço Verde do meu amigo doutor Edson Urano, para a gente passar um lazer maravilhoso no friozinho lá de Viçosa do Ceará. E também Guaraçaba do Norte. Eu já andei em cima daquela serra todinha de carro, né? Bom dia para vocês, meu zap. Mandem para mim uma mensagem. Eu gostei, não gostei. Curta, compartilhe, faça o que vocês quiserem. Façam comigo o que vocês pensam em fazer para o bem do Brasil. Bom dia, eu sou Heleno Lopes, Zap. 85 é o DDD 999-453883. Obrigado e até amanhã.